Senadores republicanos trabalham em uma legislação para impor sanções a qualquer país que façam negócios com a Rússia. Autoridades anunciam primeira morte após picada de carrapato em New Jersey. Na Flórida, homem é condenado por abuso infantil ocorrido durante um cruzeiro da Royal Caribbean. Brasil segue com taxa de 40% após Trump revogar tarifas. O Brasil News começa agora. Boa noite. Senadores republicanos trabalham em uma legislação para impor sanções a qualquer país que faça negócios com a Rússia. O Irã pode ser adicionado à lista. O presidente Donald Trump falou sobre o assunto no domingo. Vamos ouvir. Well, I hear they're doing that, and that's okay with me. They're passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned. E agora você acompanha um giro de notícias pela região de Nova York com a repórter Aleteia Rodrigues. Uma morte aparentemente sem explicação levou a uma descoberta médica. Um homem de New Jersey pode ter sido a primeira vítima fatal de uma alergia causada por uma picada de carrapato. A resposta para o caso veio de pesquisas anteriores, que mostraram que picadas de carrapatos podem fazer com que algumas pessoas desenvolvam uma alergia à carne vermelha. No verão passado, um homem de 47 anos morreu de forma inesperada dentro de casa. Buscando entender o que houve, a viúva da vítima procurou um amigo que consultou um imunologista da Universidade de Virgínia, o mesmo pesquisador que 2 décadas atrás identificou uma ligação entre picadas de carrapato e a alergia à carne vermelha. A investigação revelou que o homem tinha sido picado por dezenas de carrapatos em um acampamento. Alguns dias depois, em um churrasco de família, ele comeu hambúrgueres, passou mal e acabou morrendo. Apesar de ser considerada a primeira morte relacionada a esse problema, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos estima que cerca de 450 mil americanos possam ter esta condição chamada alergia ao alfagal. E autoridades federais de saúde estão alertando os pais na Pensilvânia e em New Jersey para que descartem todas as fórmulas infantis by Heart Whole Nutrition, após um recall nacional relacionado a um surto crescente de botulismo infantil. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos informou na sexta-feira que 23 bebês em 13 estados, incluindo casos relatados na Pensilvânia e em New Jersey, foram hospitalizados desde agosto. Todos os bebês afetados consumiram a fórmula. Testes laboratoriais na Califórnia detectaram a bactéria causadora do botulismo em uma lata aberta usado para alimentar um desses bebês doentes. Autoridades de saúde afirmam que os sintomas do botulismo infantil podem levar até 30 dias para aparecer após a exposição. Os pais devem contatar um pediatra imediatamente se os bebês apresentarem sintomas como alimentação deficiente, pálpebras caídas ou dificuldade para engolir e respirar. Até o momento, não foram relatadas mortes pelo surto. E uma tragédia aconteceu em Newark na madrugada de sábado. Um menino de 2 anos caiu da janela de um apartamento do 20º andar. A polícia de Newark foi chamada por volta das 7 horas da manhã do sábado. A criança foi declarada morta no local. O incidente continua sob investigação pela Força Tarefa de Homicídios e Crimes Graves do Ministério Público do Condado de Essex, em cooperação com a polícia de Newark. Não foram divulgados detalhes adicionais sobre como ocorreu a queda ou se havia algum adulto em casa no momento do incidente.
E ainda na cidade de Newark, um menino de 10 anos e uma mulher de 21 anos foram mortos e outras 3 pessoas ficaram feridas em um tiroteio na noite de sábado. As autoridades não forneceram informações sobre o que levou ao tiroteio. A situação de saúde dos feridos é considerada estável. O condado de Essex anunciou que está sendo oferecida uma recompensa de até $10 mil por informações que levem à prisão do suspeito. E o Departamento de Polícia de Boston está alertando os consumidores para que fiquem atentos a golpes durante as compras online de fim de ano. Golpistas estariam criando sites falsos que oferecem promoções exclusivas em produtos de alta demanda, o que frequentemente resulta no roubo de dados de cartão de crédito após a compra. Além desses sites falsos, outros golpes incluem anúncios de emprego fraudulentos para trabalho temporário durante as férias e a venda de cartões presente falsos. Os consumidores também estão sendo alvo de mensagens de texto fraudulentas, que alegam entregas ou pagamentos não realizados, o que pode levar a maiores prejuízos financeiros. A polícia de Boston lembra aos consumidores que permaneçam vigilantes e verifiquem a autenticidade dos sites e ofertas para evitar serem vítimas desses golpes. A seguir, na Flórida, YouTube é preso durante gravação de vídeo. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. A Administração Federal de Aviação encerrou os cortes obrigatórios em voos domésticos em 40 dos principais aeroportos do país. A medida que entrou em vigor na manhã desta sexta-feira alivia as restrições que foram impostas durante a paralisação do governo, que terminou na semana passada. A Administração Federal de Aviação, a FAA, havia imposto as reduções de voos para lidar com a fadiga e a escassez de pessoal entre os controladores de tráfego aéreo, muitos dos quais já estavam trabalhando horas extras obrigatórias semanais de 6 dias, mesmo antes do início da paralisação. Os controladores e outros funcionários da FAA começaram a receber o pagamento retroativo equivalente a cerca de 70% do que lhes é devido, enquanto a agência trabalha para se recuperar do impacto da paralisação. A ausência de controladores de tráfego aéreo levou a dezenas de milhares de cancelamentos e atrasos de voos, interrompendo viagens em todo o país. No domingo, a FAA cancelou a ordem que restringia os lançamentos e reentradas de espaço comercial das 10 horas da noite às 6 da manhã. Um passageiro que estava a bordo de um navio foi condenado por abuso infantil na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O homem foi condenado por um júri federal por abusar sexualmente de uma criança enquanto estava a bordo de um navio. O cruzeiro da Royal Caribbean partiu de Miami em março deste ano. De acordo com as autoridades, o malaio Lei Ong, de 67 anos, encontrou 2 meninos de 7 e 9 anos brincando em um corredor. Conversou com as crianças e tocou nas partes genitais de uma delas. As câmeras de segurança do navio registraram o ocorrido. Ainda segundo a sentença dada no dia 23 de outubro e divulgada na última sexta-feira, Ong enfrenta o máximo de prisão perpétua e está sujeito à deportação.
E por falar em cruzeiro, o FBI continua investigando a morte de uma jovem encontrada morta a bordo do navio Carnival Horizon. A família de Anna Kepner, de 18 anos, ainda procura entender o que aconteceu. Anna era de Titusville e morreu durante um cruzeiro no dia 7 de novembro. O FBI ainda não divulgou a causa da morte. A Carnival informou que tem cooperado com as autoridades e oferece apoio à família. Enquanto isso, os parentes de Anna organizam uma celebração de vida para quinta-feira e pedem que ela seja lembrada pelo jeito alegre e afetuoso. E um famoso criador de conteúdo no YouTube, Jack Doherty, de 22 anos, foi detido em Miami Beach durante a gravação de um vídeo. De acordo com a polícia, ele bloqueou parte da via para o registro, agindo contra pedidos de agentes para sair do trânsito. As autoridades dizem ter encontrado com ele um comprimido de anfetamina e cigarros de maconha. Doherty foi acusado de posse de drogas e resistência à prisão. Ele vai responder ao processo em liberdade após ter pago uma fiança de $3.500. E 2 adolescentes foram baleados após uma briga gravada no sul da Flórida. Imagens de câmeras mostram vários jovens cercando 2 pessoas que estavam lutando e logo em seguida o som de tiros é ouvido. A polícia de Miami recebeu alerta de tiroteio em Little Havana depois de uma briga entre adolescentes. Segundo as investigações, uma menina de 17 anos foi ferida no ombro e levada para um hospital da região. Outro adolescente de 16 também teria sido atingido por um disparo de arma de fogo. O estado de saúde dele não foi divulgado. A investigação continua e até agora ninguém foi preso. O caso aconteceu no sábado. No próximo bloco, o presidente Trump diz que está disposto a conversar com Nicolás Maduro. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. O presidente Trump revogou as tarifas sobre produtos alimentícios, incluindo itens básicos como café, carne bovina, bananas e suco de laranja. Mas o Brasil segue com a taxa adicional de 40%. A revogação de tarifas sobre mais de 200 produtos alimentícios acontece em meio à crescente preocupação dos consumidores americanos com o alto custo dos alimentos. As novas isenções anunciadas pelo presidente Donald Trump na sexta-feira incluem itens básicos como café, carne bovina, banana e suco de laranja. Elas entraram em vigor retroativamente à meia-noite de quinta-feira. Na noite de sexta, Trump falou sobre o assunto a bordo do Air Force One. O presidente também afirmou que daria prosseguimento ao pagamento de $2.000 para americanos de baixa e média renda, financiado pela receita das tarifas alfandegárias. Mesmo com o recuo de Trump, que beneficia diretamente as exportações brasileiras, o Brasil ainda continua entre os países mais atingidos pelas sobretaxas aplicadas pelo presidente norte-americano, já que a ordem executiva reduz apenas a tarifa recíproca de 10%, imposta por ele em 2 de abril deste ano.
A taxa adicional de 40%, no entanto, que foi oficializada no final de julho, continua valendo. O presidente Donald Trump disse no domingo que a Venezuela gostaria de conversar. No sábado, mais uma embarcação operada por uma organização terrorista foi abatida no Pacífico Oriental. A declaração do presidente Donald Trump foi dada em um momento tenso entre Caracas e Washington, por conta do aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe. We may be having some discussions with Maduro, and we'll see how that turns out. What does it mean? You tell me. I don't know. You want to talk to them? I talk to anybody. I talk to you, right? I talk to anybody. We'll see what happens. A fala de Trump ocorreu logo após uma força-tarefa do país realizar um ataque letal no sábado contra um barco operado por uma organização terrorista nas águas do Pacífico, próximas à América Central e do Sul. Foi divulgado também que informações de inteligência demonstraram que a embarcação estava transportando narcóticos ao longo de uma rota conhecida de tráfico. 3 narcoterroristas foram mortos na operação. Segundo o Pentágono, o ataque foi ordenado pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.